Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre adolescentes e violência e para isso recebemos o professor Gerson. Gerson Heidrich é psicólogo clínico e institucional, é doutorando em Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da USP, é professor e supervisor clínico da Unisa nas faculdades de Psicologia e de Serviço Social e desenvolve pesquisa com educadores sociais. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professor. Eu agradeço o convite, espero contribuir com algumas informações. Para começar, de acordo com a lei, quem é considerado adolescente? Bom, quando a gente fala em adolescente, a gente pensa primeiramente na faixa etária, que está em torno dos 12 aos 21 anos. Porém, com os estudos recentes e a psicologia tem contribuído muito para isso, a gente já fala em adolescente ou adolescência, quer dizer, é uma adolescência estendida. Ela geralmente agora, ela começa em torno dos 10, 11 anos, né, e vai 30, às vezes 40 anos, porque a gente considera também o comportamento do sujeito, né, o comportamento da pessoa. Então, há uma mudança cultural nesse contexto. Não necessariamente um sujeito de 30 anos é um adolescente, mas ele pode, de alguma forma, estar agindo como adolescente ainda. Aquilo que se espera dessa faixa etária da adolescência. O que significa ser um adolescente agressivo? Bom, a psicologia ela parte do pressuposto que todo adolescente, para se constituir como sujeito, quer dizer, se tornar um sujeito, ele precisa transgredir. Transgredir é se diferenciar dos outros, quer dizer, constituir uma personalidade própria. Neste sentido, pensando um pouco senso comum, a gente já fala em violência. Mas ele se caracteriza como um sujeito violento, um adolescente violento, quando nesta transgressão ele fere o outro, fere em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, etc. Quer dizer, ele extrapola essa necessidade de diferenciação. Seria uma violência saudável, normal? Eu não gostaria de usar o termo violência, porque a violência para mim nunca é saudável e muito menos normal. Mas eu uso o termo de transgressão, que é necessário para o próprio adolescente se constituir como sujeito. Agora, quando essa transgressão fere alguém, quer dizer, prejudica alguém, e geralmente a gente pensa, prejudica o convívio social. Faz mal para a pessoa. Isso, aí a gente já fala em violência. E aí já não é concebido como algo natural do crescimento do adolescente. Tá, e no caso desse fazer mal para as pessoas, quais as principais causas, tanto nas cidades como nas comunidades? O fazer mal é quando você coloca o outro sujeito em situações extremamente embaraçosas. Isso de N formas, psicologicamente, fisicamente, e geralmente se dá pela intolerância à frustração. Quer dizer, o adolescente é um sujeito que ele está em formação ainda, em constituição de si mesmo, tentando se descobrir, e muitas vezes ele chega a essa fase e permanece nela intolerante à frustração. Ele não consegue lidar muito bem com aquilo que não o agrada, né? São vários mecanismos que estão subjacentes a esse fenômeno. E ao não tolerar frustração, ele reage de alguma forma. E, infelizmente, é com agressão. Às vezes física em relação ao outro, às vezes consigo mesmo. Né? Mas o que mais é percebido e fica claro, socialmente falando, é com relação ao outro. Tá. E geralmente o que desagrada o adolescente? São as mesmas coisas na maioria deles ou cada caso um caso? Eu diria que cada caso é um caso, mas a gente pode pensar em algumas coisas que são comuns a todos, não só ao adolescente como ao adulto também. Né? A rejeição ou o sentimento de rejeição é algo que, Sim, de alguma forma, atormenta o sujeito. Tanto adolescente, quanto a criança, quanto o adulto. Mas a diferença é que, muitas vezes, o adolescente reage de uma forma violenta. Parte para agressão física ou para agressão moral. Hoje a gente fala em bullying também nas escolas. Está que bem sempre moda essa palavra. é um mecanismo
extremamente perverso nesse sentido, de apontar o defeito do outro para tentar, muitas vezes, camuflar o próprio. Então, essa intolerância à frustração se dá, muitas vezes, pelo próprio adolescente não conseguir lidar com as suas questões. Independente do uso de drogas ou o uso excessivo de bebidas que agrava a situação. As drogas são sempre agravantes. Sempre. Porque elas propiciam o sujeito de sair daquilo que a gente considera normalidade. Né? Normalidade é conseguir reconhecer o que é bom e o que não é bom diante do contexto social. Então, o uso da droga tira um pouco essa noção, faz com que o sujeito deixe de perceber, ou às vezes até percebe, mas pouco se importa, em lidar com essas insatisfações, com essas questões, com as relações com o outro. Então, ele privilegia sempre, e aí que a gente fala em intolerância, o benefício próprio, o prazer pessoal. E das drogas, foi muito bom você ter trazido esse tema. Quando a gente fala em droga, não são só as drogas ilícitas, né, como tem ainda a maconha, a cocaína, a crack, etc. Tal. Que é apavorante. É apavorante, mas eu diria que dentro de um grau, né, nesse sentido, o álcool ele é tão ou mais perigoso do que essas drogas. Por quê? O álcool é lícito e está para todos, inclusive na própria casa onde mora o adolescente, onde mora a criança. E tem os exemplos em casa. Diferentemente da droga, que não são em todos os lares, em todas as casas, que há o consumo de drogas ilícitas. E inclusive mulheres, né? Têm também desfrutado, entre aspas, dessa coisa de beber. Para entrar aí no convívio social, happy hour, nós vemos mesas inteiras com mulheres. Hoje é muito comum, quando a gente analisa essas questões contemporâneas, a mulher hoje ela participa dessa vida social, desse meio social, com muita tranquilidade. E às vezes eu penso com certo exagero no alto consumo de álcool, o próprio cigarro e algumas outras drogas. Isso, de certa forma, acaba contribuindo para que o adolescente ele ingresse nesse universo muito mais cedo do que há alguns anos. Então, hoje, por exemplo, criança de 10, 11, 12 anos, experimentar uma cerveja, tomar um vinho em casa, ou seja, Natal, Ano Novo, uma comemoração, é praticamente comum. Normal, né? Encarado como e já é um risco, porque é a partir daí que se apresenta ao outro, né, esse sujeito que está em formação ainda, algum prazer, porque dá um prazer imediato, sem dúvida alguma, mas diante desse prazer vem as consequências. E muitas vezes o adolescente ainda não tem um preparo emocional, às vezes físico também, mas eu vou considerar o emocional, para poder lidar com essa satisfação imediata que o álcool, né, e a droga em si proporciona. É uma armadilha, né? É uma armadilha. E quando você mencionou aí a família, quando os pais ou responsáveis não impõem limites e são liberais, você vai me responder depois do intervalo. Eu estou conversando com o professor Gerson sobre adolescentes e violência. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Às vezes é só para se aproximar. Aceita essa dança? Ou para ver os amigos. Você bola a quarta, hein? Às vezes é para a vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. A 15ª Semana de Fisioterapia trouxe o tema 15 anos movimentando esperanças e comemorou o aniversário do curso com palestras e workshops sobre temas variados. Nós procuramos escolher diferentes temas que abordassem todas as áreas da fisioterapia e da estética, todos com um propósito de trazer algum diferencial, alguma informação nova para esses alunos. Os assuntos abordados visam acrescentar conhecimento sobre as diferentes áreas da atuação de um fisioterapeuta.
Existem muitos profissionais se formando, mas poucos especialistas, né? E aí que faz o diferencial para ele atuar em determinadas áreas. Com isso, os alunos conseguem orientações para seu futuro profissional, tirando suas dúvidas sobre as especializações possíveis. Eu acho que é um bom momento para você ver outras possibilidades do próprio curso, né? Não só voltado para as aulas curriculares, mas é que você vê especificamente outras possibilidades mesmo de áreas. Complementa muito, porque a gente já vai dar um passo adiante assim de formado, então eles dão dicas também muito importantes assim da nossa formação, da nossa carreira. Então acho que está sendo muito importante tanto a parte de estudo quanto a parte de recomendações que esses profissionais que já estão destacados no mercado estão falando pra gente. Ao fim das palestras e cursos, os alunos podem sair com novas estratégias fisioterapêuticas, realizando atendimentos mais completos para seus futuros pacientes. É muito importante não só para a gente como professor, como para os alunos, ter contato com profissionais de diversas áreas de atuação ainda na graduação, né? Para que eles já vá doutrinando e eles irem separando o que é interessante para eles ou não, até para eles poderem ter uma opção de escolha maior. Voltamos a conversar sobre adolescentes e violência com o professor Gerson Heidrich, psicólogo aqui na Unisa. Eu deixei uma pergunta no ar: quando os pais ou responsáveis não impõem limites, são liberais, se contribui para a violência no adolescente? Sim, sem dúvida alguma isso contribui. E eu diria que é um fator preponderante nos dias de hoje. Se no início eu falei um pouco sobre a adolescência, aqui eu consigo fundamentar melhor. Por quê? A função da família é cuidar de uma criança, cuidar para que ela cresça de uma forma saudável, se constitua como um cidadão. Cidadão que respeite as regras sociais. Sim. O que acontece? Se não há os limites, né, impostos pela família, e aí geralmente é função dos pais, essa criança ela vai crescer sem limite. Se não há imposição de limite, ela cresce sem limite. Então ela cresce sem uma noção de responsabilidade em relação ao bem-estar do outro. E ela vai pensar, geralmente, sempre no bem-estar pessoal. E é muito comum hoje a gente se deparar com algumas crianças, vou falar algumas, né, não vou dimensionar o quanto, mas que fazem birras excessivas, que não têm controle algum em relação aos próprios sentimentos, às emoções, elas querem porque querem. E os pais, geralmente, muitas vezes por não conseguirem lidar com isso, acabam cedendo. Nesse processo que parece um pouco simples até, que um dia, quem sabe, vá se resolver, o que acontece? A gente contribui com a formação de tiranos, de sujeitos intolerantes à frustração. Quer dizer, ao não colocar o limite às crianças, ele certamente vai se tornar um adolescente tirano, um adolescente que é avesso à frustração. E aí, como reprodução e como manifestação dessa intolerância, a violência. Então, os limites são fundamentais. E numa linguagem mais técnica, a gente fala interdito. Quer dizer, a função dos pais é colocar interditos, é falar não para a criança. Agora, quando a gente pensa em adolescência, que é essa adolescência estendida, nós estamos falando de pais com condutas adolescentes. Nossa. Pais também que não têm limites e que são intolerantes à frustração. Tem a questão das mães também que trabalham fora, são permissivas, né? Eu ouço falar muito sobre isso. São permissivas e isso também acarreta problemas para compensar a ausência dela no dia a dia. Eu diria que isso é algo que acontecia com mais frequência. Hoje, numa transformação cultural, já faz parte do nosso contexto. Né? A mãe trabalha fora, o pai também, os pais separados. É comum. Tornou-se comum. Não são todos que aceitam com naturalidade, mas é comum, não é mais um tabu como já foi. A questão emocional, se sentir culpada por passar pouco tempo com o filho, e aí às vezes tenta compensar acordando a criança, né? Quando chega em casa acorda a criança para falar, para brincar, isso
atrapalha o sono da criança, vai irritando a criança, quer dizer, algumas implicações psicológicas. Mas dentro do contexto atual, eu, pelo menos, não considero mais isso um grande problema como era há algum tempo. Ao contrário, as pessoas vão se ajustando, elas vão se adaptando a esse novo contexto. Então, hoje, a mãe trabalha fora, ela tenta compensar de algumas formas, o pai também, quando ele faz parte do contexto familiar. Tinha fama de ausência. Isso. Né? Mas, de alguma forma, a criança vai aprendendo a lidar com isso. Sim. E criança é sempre criança. E vai se constituindo, aprendendo, numa linguagem um pouco mais comum, a jogar com essas diferenças na relação. E o que são agressivos intrafamiliares? O agressivo intrafamiliar, a gente precisa trabalhar dois conceitos, o interfamiliar e o intra. Interfamiliar é o agressivo entre as famílias, diferentes famílias. E intrafamiliar é na própria família, no próprio núcleo familiar. Então, quando a gente fala em agressivos intrafamiliares, são aqueles que estão dentro do contexto familiar e que agem agressivamente dentro da própria família. Puxa, e isso é um fenômeno mundial? É só no Brasil, América Latina? Eu diria para você, pela experiência, que é mundial. É mundial. Lógico, algumas culturas mais, outras menos, mas... Internet contribuiu para isso? Contribui, porque a gente fala em globalização, o acúmulo de informações. Hoje a criança, ela, ao nascer, ela já está na televisão, ela já é filmada. Com 2 anos já tem um controle remoto à disposição. Com 4, geralmente já está no computador e com mais habilidade do que a gente, muitas vezes. 4, 5, 6, 7 digitais. anos. Nós estamos vivendo agora uma fase da criança e adolescente que é virtual. São sujeitos virtuais. E aí o controle dessas informações, do que se recebe, está extremamente precário. Puxa vida. Classe A, B, C, em qual classe o adolescente tende a ser mais violento? Você vai me responder depois do intervalo. Okay. Nós estamos conversando sobre adolescentes e violência. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. A 15ª Semana de Fisioterapia trouxe o tema 15 anos movimentando esperanças e comemorou o aniversário do curso com palestras e workshops sobre temas variados. Nós procuramos escolher diferentes temas que abordassem todas as áreas da fisioterapia e da estética, todos com um propósito de trazer algum diferencial, alguma informação nova para esses alunos. Os assuntos abordados visam acrescentar conhecimento sobre as diferentes áreas da atuação de um fisioterapeuta. Existem muitos profissionais se formando, mas poucos especialistas, né? E aí que faz o diferencial para ele atuar em determinadas áreas. Com isso, os alunos conseguem orientações para seu futuro profissional, tirando suas dúvidas sobre as especializações possíveis. Eu acho que é um bom momento para você ver outras possibilidades do próprio curso, né? Não só voltado para as aulas curriculares, mas é que você vê especificamente outras possibilidades mesmo de áreas. Complementa muito, porque a gente já vai dar um passo adiante assim de formado, então eles dão dicas também muito importantes assim da nossa formação, da nossa carreira. Então acho que está sendo muito importante tanto a parte de estudo quanto a parte de recomendações que esses profissionais que já estão destacados no mercado estão falando pra gente. Ao fim das palestras e cursos, os alunos podem sair com novas estratégias fisioterapêuticas, realizando atendimentos mais completos para seus futuros pacientes. É muito importante não só para a gente como professor, como para os alunos, ter contato com profissionais de diversas áreas de atuação ainda na graduação, né? Para que ele já vá doutrinando e eles irem separando o que é interessante para eles ou não, até para eles poderem ter uma opção de escolha maior. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura, costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura.
mistura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. Aí, esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. Voltamos para o último bloco da nossa conversa sobre adolescentes e violência. Professor, classe A, B ou C? Em qual classe o adolescente tende a ser mais violento? Eu diria, talvez até contrapondo a noção senso comum da sociedade, que eu não vejo grandes diferenças não, nas classes. Como eu trabalho com comunidades, pessoas de poder aquisitivo baixo, que vivem em situações precárias, etc., eu tenho experiências assim, muito agradáveis de pessoas extremamente honestas, que têm um cuidado com os filhos, com a educação, principalmente a educação, com uma forma de ascensão social ainda, apesar das grandes dificuldades. E a diferença talvez esteja no suporte legal, ou no suporte da legalidade. Porque as classes A e B, por exemplo, quando o filho comete algum delito, esse filho ele é resguardado por leis, por excelentes advogados, excelentes nesse sentido de conhecer muito bem as leis, as lacunas, né, da lei, etc. Sim. E já nas classes menos favorecidas, isso geralmente não acontece. Né? Mas quando eu pego todas as camadas sociais, todas as classes, eu percebo o quê? Que além dessa intolerância à frustração, que se dá também na camada baixa quanto na alta, há uma questão que é básica quando a gente fala em violência hoje. O respaldo legal, o certo determinismo de achar que o pobre é mais violento do que o outro, mas na base disso tudo está a impunidade. A quase certeza de não precisar prestar contas com a comunidade ou com a sociedade pelo delito cometido. E isso é geral. Isso é geral. E eu diria até que as classes mais favorecidas têm um privilégio. Levam vantagem. Maior. Sim. E o que leva o adolescente a queimar mendigos vivos? Já foi noticiado isso na mídia. Algum fator psicológico ou simples diversão? Aí já sustenta um pouco o que eu falei. Quer dizer, queimar mendigos ou bater numa mulher de madrugada, justificando que achou que a mulher fosse prostituta e etc. tal, a gente já esbarra numa questão que é fundamental em relação à violência, que é o preconceito. Sim. E às vezes o sujeito é uma linguagem psicológica, sim, né, que se refere às pessoas, o sujeito ele tem um preconceito, nem sabe exatamente do que. Ele vai reproduzindo uma condição que às vezes se instaura no núcleo familiar, ele é porta-voz de uma família, muitas vezes, é influenciado e ele vai para a ação. Mas eu não sustentaria a questão de ser algum problema psicológico ou algum transtorno. Evidentemente, alguma coisa há. Mas seria muito simples delegar apenas a um transtorno psicológico. Não, porque o sujeito é responsável pela ação dele. Ele precisa ser responsabilizado por isso. E como detectar se é um transtorno psicológico? Aí há várias formas de psicodiagnósticos, teria que ser assistido por profissionais, geralmente uma equipe interdisciplinar ou multiprofissional, né, que para poder pegar vários aspectos daquele sujeito, mas a constituição familiar geralmente dá indícios daquele sujeito, sim, de como ele se formou. E muitas vezes é por diversão, né, para ser mais objetivo. Né? Que crueldade, né? Sim, que aí eu volto a uma questão que eu discuto muito com os alunos, que é uma condição humana. A crueldade é uma condição humana. O coração humano é uma condição corrupto. E como cuidar de nossos adolescentes para impedir essa armadilha da violência? Isso, no meu modo de ver, é extremamente delicado, porque geralmente quando não se faz um interdito no adolescente,
a tendência, a probabilidade dele se tornar um sujeito mais agressivo é maior, né? Quer dizer, intolerante à frustração. Agora, isso geralmente se dá porque os próprios pais vivem alguma situação de frustração. Né? Quer dizer, ao não conseguir lidar com isso, depositam nos filhos a realização dos desejos que não foi possível para eles. Então, os filhos, de alguma forma, não vou generalizar, mas uma boa parte acaba sendo depositário das frustrações dos próprios pais. E aí tem que pagar o preço. Aí, o que acontece? Os filhos, eles cabe, né, de certa forma, é permitido realizar uma série de coisas, até algumas coisas ilícitas, né? Mas, de fato, quando a gente pensa com um pouco mais de cuidado, o interdito que não é feito está motivado pela frustração dos próprios pais em relação às próprias vidas. Puxa. Aí requer uma análise mais aprofundada. Mas... Então, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria que você desse dicas para familiares que estão enfrentando esse tipo de problema, com um adolescente violento e eles já tentaram algumas coisas, não sabem o que fazer, deram uma boa educação, talvez. Tem conserto? Isso acontece muito. Às vezes a criança ela é criada de uma forma que a gente considera assim, mais próxima da adequada, com os valores bem delimitados, etc. Tal. E, por alguns motivos, essa criança chega à adolescência com alguns comportamentos que não são adequados, ou pelo menos não estavam dentro do previsto.